Pessoal, então, o nosso terceiro componente, terceiro alicerce aqui, e que talvez, para a publicidade, ele pese um pouco menos, mas ainda assim vai pesar, é o desenvolvimento, a criação da personagem. Tá? Isso para o Stanislavski era essencial, tanto que nos livros clássicos stanislavskianos, né, você tem os 3 volumes que todo mundo conhece, né, a preparação do ator, a construção da personagem e a criação de um papel. O nome do segundo, a construção da personagem. Né? Então, um livro inteiro só dedicado para isso. Tá? E isso é claro, acho que a personagem é a epítome, né, a maior descrição do trabalho de um ator. Quando o ator ganha um prêmio, ele ganha um prêmio pela sua interpretação de uma determinada personagem. Quando você vê o ator no papel, fala, meu Deus, que papel incrível, que personagem incrível, complexa, multifacetada, com uma super caracterização, um comportamento genuíno. Né? Então, geralmente, você lembra das grandes performances através das personagens que foram retratadas ali. Tá? É óbvio, vamos colocar as coisas aqui numa perspectiva, tá? É claro que em cinema, televisão ou teatro, a personagem vai ter um peso muito maior do que na publicidade. Mas em publicidade, você também tem personagens. Mesmo peças publicitárias de 40 segundos, 2 minutos, tem uma personagem. Tá? O Stanislavski dizia que você conseguir viver, descobrir e explorar a personagem era uma das etapas mais sofisticadas e essenciais do trabalho do ator. Eu mesmo, quando era criança, adolescente, quando eu tinha certeza absoluta que o que eu queria fazer da minha vida era atuar, para mim isso era muito claro porque eu queria viver vidas diferentes e personagens diferentes. Quando a gente quer atuar, geralmente é nisso que você pensa. Pô, eu quero fazer um mago, eu quero fazer um guerreiro, eu quero fazer um policial, eu quero fazer um cara deprimido, eu quero fazer um bandido. Você vai pensando nas personagens, né? Isso é um imã que nos atrai para a atuação. Então é claro que esse é um dos tópicos mais essenciais. Agora, como é que a gente aborda isso no método do Stanislavski, tá? O Stanislavski era muito radical com a questão da personagem. Eu entendo e concordo com ele, mas é claro que eu também sei que hoje em dia a gente vai ter que moldar esse radicalismo às necessidades de mercado do nosso ofício. O Stanislavski dizia o seguinte, ele falava que o tempo mínimo para você desenvolver uma personagem é o mesmo tempo que você leva para gerar uma vida humana, ou seja, 9 meses. Então, para você que atua, para você que dirige, se você fosse ser Stanislavski de carteirinha, Stanislavskiano de carteirinha, você como ator, como personagem, a personagem não pode nem falar e se mexer direito antes de 9 meses. Esses 9 meses são um período seu de estudo, pesquisa e prática dessa personagem. Isso é uma coisa muito extrema e radical, que dá um resultado brilhante e que no Brasil praticamente nunca é praticado. Nos meus filmes, nos meus projetos, eu faço questão de trabalhar dessa maneira. Não com os 9 meses, já vou explicar como. Tá? Mas aqui, se você é diretor ou ator, você sabe mais ou menos como a coisa funciona quando o assunto é ensaio. Né? Então, geralmente, você convida os teus atores, primeira coisa que o pessoal faz é uma tal de uma leitura de mesa, né? A famosa leitura de mesa. Então, os atores já começam a ler. Começou a ler, o diretor geralmente vai lá e coloca uma data, um prazo, para que todo mundo decore as suas falas. Todo mundo decorou, aí as pessoas começam a se levantar e a fazer uma marcação da cena. Até que está tudo decorado, aí começa a fazer isso no palco ou no set, com as luzes, com a câmera, e pronto. Geralmente o ensaio é mais ou menos isso aí. Se você ensaia desse jeito, nada poderia ser mais distante de Stanislavski do que um ensaio que eu acabei de escrever. Nada. Tá? Para o Stanislavski, antes do ator começar a ler o texto, a decorar e a se mover, fala, gente, como é que a personagem nem existe ainda e já está falando e se mexendo? É impossível. Nossa, como assim? Então, primeiro, quando você recebe um roteiro de um diretor ou de quem te convidou para fazer o filme, você vai ter que fazer um trabalho de detetive, você vai ter que investigar, esmiuçar aquele roteiro. Quando eu falo isso, não estou falando de decorar as falas. Não, tem nada a ver com isso. Eu estou falando sobre analisar, estudar
tudo que eu consigo descobrir sobre o meu personagem naquele roteiro. É um trabalho investigativo mesmo, é uma investigação psicológica, física, tudo. Eu vou ter que saber tudo sobre aquela personagem. Vou conversar com o diretor. Depois que eu faço todo um processo de investigação, eu vou tirando tudo que o roteiro me dá, eu começo a fazer pesquisa. Como assim pesquisa? Ué, vamos supor que o personagem é um médico. Eu, Tristan, não sou médico. Então tem uma série de condutas, de comportamento, de conhecimentos que a personagem exige que eu não tenho. Eu vou ter que pesquisar. Vai ter que virar médico? É claro que não, gente. Leva 10 anos para você virar médico. Mas eu vou ter que pelo menos honrar o fato de que a personagem é médico. E vou ter que estudar para não fazer besteira, para não falar besteira. Né? Vou ter que ter pelo menos um domínio, um conhecimento. Então, o médico, qual é a especialidade? Ele é um cardiologista, quais são as coisas mais essenciais que um cardiologista deve levar em consideração, entender, qual é o vocabulário básico, pelo menos os instrumentos básicos. Será que eu consigo mexer um pouco nesses instrumentos, me familiarizar, que é o que a gente chama de pesquisa de laboratório, né? Uma pesquisa de vivência. Será que eu posso ir num hospital observar um pouco os médicos, ou ir numa clínica ficar observando como eles se comportam, como é que eles abordam um paciente? Pois é, isso dentro do método é uma das etapas mais gostosas e maravilhosas para um ator. E eu falei para vocês, eu não sei mais se foi no módulo 1 ou 2, mas eu dei exemplo de alguns atores metódicos que seguem o Stanislavski à risca. Esses atores são notórios por fazerem esse processo longo e detalhado de construção de personagem. O meu ator favorito, eu não sei se você conhece, é um ator britânico-irlandês chamado Daniel Day-Lewis. É o único ator na história que já venceu 3 vezes o Oscar de melhor ator. Para mim, ele é uma entidade. Assim, só falta eu rezar, fazer um altar e rezar para esse ator. Né? Então, ele ganhou o Oscar por Lincoln. Eu não sei se você viu Lincoln, que para mim é uma performance mediúnica. Ele ganhou o Oscar por Meu Pé Esquerdo. Também deveria ter ganhado o Oscar por Em Nome do Pai, por vários filmes. E também ganhou o Oscar por Sangue Negro. Tá, então, Sangue Negro, Meu Pé Esquerdo e Lincoln foram os 3 filmes que deram Oscar para o Daniel Day-Lewis. Ele é um ator metódico, ou seja, stanislavskiano, extremo. Ele chegou a levar 3 anos para preparar uma personagem. 3 anos. Nossa, mas fazendo o que ao longo de 3 anos? Pesquisando, praticando, observando. Então, se ele vai fazer um sapateiro, ele descobre, ele aprende o ofício de sapateiro. O Daniel Day-Lewis fez um filme chamado The Boxer, em inglês. Eu acho que em português traduziram como O Lutador. Tá? Tenho quase certeza que é O Lutador. Ele se preparou por 2 anos para fazer aquele filme. O treinador dele de boxe, que orientou o Daniel Day-Lewis na parte de boxe, declarou para a imprensa. Depois dos 2 anos, quando o Daniel foi gravar o filme, ele falou, se o Daniel Day-Lewis quisesse, ele seguia agora uma carreira de boxeador profissional. De tão preparado que ele tá. É claro que o Daniel não seguiu e largou o boxe depois, porque ele não queria ser boxeador. Mas para aquele filme, para aquela personagem, ele podia ter virado, se ele quisesse, um boxeador profissional. Tamanha a entrega, a dedicação, a pesquisa. Vocês entendem isso que eu estou falando? Então é por isso que a construção da personagem é tão importante dentro do método. Nos meus filmes, cada personagem que eu faço, eu me dedico o máximo que eu puder. Antes de me preocupar em decorar uma fala, em fazer uma marcação, gente, isso é o de menos. Vamos combinar? Eu sei que tem muito ator que não vai gostar do que eu vou falar agora. Para decorar uma fala e para decorar uma marcação, não precisa ser ator. Para decorar uma fala, basta ser alfabetizado, não é? Para ler um roteiro em voz alta numa mesa, basta ser alfabetizado. A atuação não é decorar uma fala. É muito mais do que isso. Ou você acha que o pessoal que ganha Oscar ganhou o Oscar porque decora muito bem o texto? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, agora, é claro que eu preciso também trazer isso para o universo da publicidade, de peças mais curtas. Pô, Tristan, não posso ficar fazendo um monte de pesquisa. Claro que não. Tá? Mas assim, dentro do tempo que você tem, e em publicidade, geralmente esse tempo é muito pequeno, tá? Mas dentro do tempo que você tem, é importante que você entenda o máximo possível da personagem que você vai interpretar e também entenda muito a visão que o diretor tem dessa personagem. Então, a última peça publicitária que eu gravei,
algumas personagens ali, eu tinha um médico, tinha uma repórter, por exemplo, né? Então, poxa, eu vou fazer um médico e eu tenho que gravar daqui 2 dias já. É muito corrido. Pois é, mas eu vou assistir vídeos no YouTube, eu vou pesquisar sobre médicos, tudo que eu puder. Eu vou perguntar pro diretor se ele tem alguma referência específica. Eu vou falar que tipo de médico é, qual é a especialidade desse médico. Ah, é um oftalmologista? Legal, vou procurar tudo que é vídeo que eu puder. Se eu tiver um amigo que seja oftalmologista, eu vou fazer umas perguntas, né? Se tiver algum aparelho, alguma ferramenta muito comum deles, eu vou tentar me familiarizar. Ah, mas não vai usar isso na gravação. Se usar, eu já estou preparado. Se não usar, me ajudou a criar essa verdade para personagem, entende? Então, quando eu chego completamente preparado, eu estou tranquilo para oferecer opções para o meu diretor. Se eu não estou preparado, eu viro uma marionete, eu viro um fantoche. Eu não consigo nem oferecer opção. Tá? Então, independente de ser publicidade, ou cinema, ou teatro, ou TV, o maior barato do ator é interpretar uma personagem, é dar uma vida a uma criatura que não existe. E deixa eu aproveitar esse alicerce aqui e fazer um apêndice importante. Tá? Gente, é claro que a gente tem que colocar as coisas dentro de uma perspectiva e avaliar tudo dentro de proporções coerentes, né? Tudo isso que eu estou falando aqui de publicidade, tem peças publicitárias que não exigem isso, que são muito rápidas, que quase não exigem atuação, né? Então, às vezes, é uma peça que está fazendo uma campanha publicitária para vender um novo tipo de cartão de crédito. Tudo que precisa é levantar o cartão e sorrir para a câmera, né? Então, percebe que nesse caso, às vezes nem precisa ser um ator, né? Nesse caso, é só levantar e sorrir, tem que ter um perfil adequado que dialogue com a marca que ele está vendendo, com o produto, tá? Ele não precisa ficar pensando nessas coisas que eu estou falando aqui, quando é só levantar e sorrir, né? Levantou o cartão, sorriu, tá? Então é por isso que às vezes muitos atores reclamam, eles falam, mas publicidade tem muitas coisas de perfil. Sim, gente, tem essa coisa de perfil, né? Porque às vezes não é necessário que seja um ator com técnicas de atuação, é necessário que seja um perfil, um rosto, um corpo que dialogue com o produto que está sendo vendido e com a mensagem que está sendo passada para o público, tá? Então você não vai se preocupar com o personagem, com a verdade, com o Stanislavski, para levantar um cartão e dar um sorriso, você entende? Então isso daqui é bom senso, tá? Agora, é claro que há diversas peças de publicidade que exigem uma atuação, uma preocupação maior. Eu vou citar uma peça que eu amo de paixão, que marcou época, foi muito premiada, talvez uma das peças mais premiadas da história da publicidade, tá? O Meu Primeiro Sutiã, do Washington Oliveto. Tá? Ali, não era só fazer uma coisinha e sorrir, não era só um perfil, era atuação, precisava de uma atriz fazendo aquilo ali, atriz de verdade. Treinada, preparada, ensaiada. O meu grande amigo, um amigo querido, fez o remake dessa campanha. Fez o Meu Primeiro Sutiã 2, né? Poderia ser talvez o meu segundo sutiã, não, o meu primeiro sutiã 2. E eu tive o privilégio, a honra de ser convidado para preparar os atores nesse projeto. É o Rafa Dami, que é a grande mente por trás aqui do Claquete Digital, ele refez essa obra do Washington Oliveto, que marcou a época. A do Rafa também foi extremamente premiada, maravilhosamente bem feita. Está disponível, você pode assistir por aí, você pode encontrar. Tem até a aula do Claquete Digital que aborda essa peça. Tá? Ali não era uma questão de perfil, eram atores. E eu tinha que preparar, trabalhar, ensaiar aqueles atores, tinha personagem. Então, tudo isso que eu estou falando se aplicava ali, e era publicidade. Então, eu já estou falando isso antes que venha um diretor ou um ator aqui com pouca experiência e fale assim, Tristan, mas tudo que você está falando em publicidade não se aplica. Falta de experiência sua, meu amigo, se aplica sim. Depende da peça publicitária que você está gravando. Tá? Então, com isso, a gente encerra o nosso terceiro alicerce para que você entenda a importância da personagem e mais para frente, no outro curso, a gente discute um pouquinho como criar e lapidar essa personagem. Embora eu já tenha dado algumas dicas aqui sobre a pesquisa, a compreensão, investigar o roteiro e, por último, você chega nas falas, tá bom? Mas então, personagem, nosso terceiro bloco aí, que vai alicerçar o método do Stanislavski. Eu nem sei se essa palavra existe, alicerçar. Agora passou a existir, tá? Então vamos para o próximo alicerce.